Posso escrever a respeito da oração. Você pode ler sobre a oração e pode até emprestar esse livro a um amigo para mostrar o quanto quer incentivar os outros a orar. Contudo, cedo ou tarde, você terá de cair de joelhos e simplesmente orar. Então, e só então, começará a atuar no estilo de modo operante e miraculoso de Deus. Essa é a resenha de hoje. Ocupado demais para deixar de orar, diminuindo o ritmo para estar com Deus, de Bill Hybels. Livro fantástico sobre oração. Esse livro tem 270 páginas, ele tem 5 partes e total de 16 capítulos. É a edição do 20º aniversário da sua primeira publicação e é um livro religioso e cristão e ele tem exercícios para aplicação e para discussão. Bill Hybels fala que sua igreja crescia muito e que já tinha mais de 10 anos que ele tinha convertido ao cristianismo. Porém, a sua vida de oração não o agradava. Ele sentia que ele precisava se aprofundar em oração. E foi então que ele começou a estudar sobre o assunto na Palavra de Deus, começou a ministrar sobre o assunto na sua igreja, para que a igreja fosse edificada e ele também fosse edificado e sua vida de oração fosse transformada. Esse apanhado de ministrações que ele fez na igreja se tornou esse livro. Bom, a primeira edição, né? A oração é uma atividade contrária à nossa natureza humana, porque a oração traz e remete dependência. E a nossa natureza quer ser independente de Deus. A nossa natureza quer ser autossuficiente. E é por isso que é muito difícil você ter uma vida de oração, você começar a ter uma vida de oração, porque você encontra resistência da sua própria natureza. Deus o levou a buscar a oração e de forma que ele entendesse, vivesse uma vida de oração. Que depois que ele aprendeu isso, que houve uma melhora qualitativa no relacionamento dele com Deus, onde foi gerada uma intimidade com Deus através da oração. Precisamos excluir o mundo de modo que possamos ouvir a voz de Deus, somente a voz de Deus. É necessário escolher um local, um momento, para que você tenha privacidade e que você possa realmente se conectar com Deus. E o autor fala sobre a oração desequilibrada. O que vem a ser uma oração desequilibrada? Ele explica um pouquinho sobre isso, sobre a palavra akais, que é um acróstico que ele desenvolveu para que ele pudesse orientar suas próprias orações. A de adoração, C de confissão, A de agradecimento e S de súplica. O que vem a ser cada uma dessas coisas? A de adoração é quando você começa a sua oração, porque ela estabelece o tom da condução da nossa conversa com Deus, onde nós podemos perceber na presença de quem nós estamos entrando, não é mesmo? Nós podemos enaltecer o caráter de Deus e a adoração muda a prioridade, as nossas prioridades, ela abranda a nossa alma. O segundo ponto é a confissão. Ele fala que nós precisamos nomear os nossos pecados e não simplesmente botar todos eles numa caixinha e pronto. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Por quê? À medida que nós nomeamos os nossos pecados, nós criamos uma habilidade de tomar consciência sobre o nosso pecado. Então nós precisamos chegar diante de Deus e confessar cada um deles. Confessar: Senhor, perdoa as minhas mentiras, minhas murmurações, a minha inveja, minha falta de amor, minha indiferença. Nós precisamos nomear cada pecado. Até porque nós estamos na presença do Deus onisciente. Ele já conhece os nossos pecados. Ele sabe, então não adianta nós escondermos nosso pecado. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração
e mostrar para ele que nós estamos ali necessitados do perdão. Então, nós conseguimos mais facilmente nos libertar, abandonar esses pecados. O outro ponto é a gratidão. Em Lucas 17, nós vemos que Jesus cura 10 leprosos e apenas um leproso volta para agradecer o feito do Senhor. E isso nos mostra a diferença entre sentir gratidão e expressar gratidão, não é mesmo? Nós precisamos, além de sentir a gratidão, expressar nossa gratidão a Deus. Falar para Ele: Senhor, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pelas mínimas coisas. E aí você pode agradecer pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos materiais, agradecer pela família, pelos relacionamentos. São infinitos motivos para agradecer, não é mesmo? Muitas vezes nós deixamos a gratidão de lado. E esse é um ponto que nós precisamos atentar. Outro ponto é a súplica. E eu acho que esse é o que nós mais sabemos fazer. Suplicar, pedir. E ele fala que nós precisamos pedir pelos nossos familiares, pedir pela nossa vida ministerial, pedir pela nossa vida emocional, pedir pela nossa saúde. Tem tantos motivos. E agora, nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, onde muitas pessoas precisam de cura, muitas pessoas precisam de alimento, das coisas básicas. Então, que nós venhamos orar por essas pessoas e suplicar por essas pessoas também. Depois, o livro contém alguns pontos importantes, como a importância de ouvir Deus. Depois que nós oramos, nós precisamos tirar um momento e realmente ouvir a voz de Deus. E Deus está sempre pronto para falar conosco. Muitas vezes nós não estamos atentos e nossos ouvidos não estão sensíveis para ouvir aquilo que Ele está falando. Ele fala através de palavras, da sua palavra, da Bíblia. Ele fala através de pessoas, às vezes com atitudes de pessoas. Ele fala através do seu Santo Espírito diretamente a nós. Então, Ele está sempre disponível a falar e a responder às nossas orações. Afinal, isso aqui que nós queremos desenvolver é um relacionamento, não é mesmo? Bill conta sobre um momento que ele estava assistindo televisão e ele estava assistindo aquelas corridas de carro, né? E ele lembrou que muitos anos atrás o piloto ele tinha muito trabalho, porque ele tinha que lembrar quantas voltas ele já tinha dado, quanto de combustível ele já tinha queimado, quanto ainda restava, qual a posição dele na corrida. Ele tinha que estar muito atento a todas essas coisas. E passaram alguns anos e foi legalizado o uso do fone de ouvido. E dessa forma, os pilotos podiam estar em contato direto com os chefes de equipe. E isso facilitou muito a vida deles, porque o chefe de equipe estava constantemente ali no ouvido dele falando qual direção ele devia tomar, o que ele devia fazer. Então ele não precisava mais se importar com essas coisas, ele precisava focar na corrida e seguir a direção do chefe de equipe. E isso é o que nós precisamos fazer. Depois que nós oramos, nós precisamos parar e ouvir o nosso chefe de equipe, ouvir a voz do nosso Deus, ouvir a voz sublime de Deus, nos dando a orientação, nos dando o direcionamento. Tem um capítulo que fala sobre a oração não respondida. Muitas vezes temos essa sensação de que a oração não está sendo respondida. E aqui eu trago uma citação muito interessante a respeito disso. Se o pedido for errado, Deus diz não. Se não for feito no momento certo, Deus diz calma. Se você estiver errado, Deus diz cresça. Mas se o pedido, o momento e você estiverem certo, Deus diz vamos lá. Isso resume esse capítulo que fala sobre orações não respondidas. Claro que tem muito mais ali, né, gente? Mas eu achei interessante essa citação. E a maior causa que leva uma oração a não ser respondida é a falta da oração. Nós precisamos ser assíduos em oração, persistentes em oração, fervorosos em oração.
Nós não podemos parar de orar. E aí, outra coisa que acontece, o esfriamento na oração. Também acontece quando nós estamos confortáveis demais com as situações, quando nós estamos acomodados. E daí que Bill fala sobre a importância de manter essa constância, essa rotina de oração. A rotina de oração, ela de alguma forma faz que essa disciplina em nossas vidas seja constante, de forma que nós não esfriamos nela, de forma que o nosso relacionamento com Deus seja constante, sempre, independente das circunstâncias. Não abrimos essas brechas para o esfriamento. Muitas dessas brechas ocorrem porque nós somos muito inconstantes. E aí é um ponto que esse livro me fez refletir, a época quando eu li, porque eu era muito inconstante em oração. Sempre gostei de ler muito, mas isso não é suficiente para um relacionamento com Deus. Nós precisamos realmente mergulhar nesse relacionamento. Quando eu li a respeito desse modelo de oração, comecei a orar nesse modelo, comecei a adorar mais, e isso mudou a minha vida de oração, né? Porque às vezes eu entrava na presença de Deus só para pedir, esquecia de agradecer, ou então meu agradecimento era tão superficial. Muitas vezes não confessava meu pecado, não nomeava meus pecados, não adorava Deus da forma que Ele merece ser adorado, simplesmente por ser o nosso Deus. Esse livro maravilhoso, gente. Quando vivemos em constante comunhão com Deus, nossas necessidades são supridas, nossa fé cresce e o nosso amor se expande. Começamos a sentir a paz de Deus em nosso coração e espontaneamente o adoramos. Isso acontece quando a oração já faz tão parte de nós que nós não vivemos sem ela. Nós não conseguimos viver sem orar, sem falar com o nosso Deus. Eu desejo a você que isso se torne uma realidade na sua vida. Se você se interessar, leia esse livro. Que você seja constante, que você cresça em oração. Amém?